O capítulo começa com Henry dizendo a Seida que não acredita nela e que tem certeza de que Arda é seu filho. Henry diz a ele que não sabe o que está tramando ou quais intenções tem com esse assunto. Não parece coincidência ela ter encontrado a cafeteria dele. Ela estava procurando trabalho e não encontrou outro lugar. Ela deve estar seguindo ele e já planejou tudo. Ele pergunta se até mesmo Bahar faz parte do plano deles. Seida, cheia de raiva, o empurra e grita para ele ir embora. Seida, chorando, diz que Arda é seu filho e será ela quem cuidará dele até o dia em que ele morrer. Ela nunca pensou em ser sua esposa ou em ter uma vida com ele. Ela manda ele sair agora mesmo ou ele vai começar a gritar. Henry fica frustrado, mas não tem escolha a não ser sair do apartamento. Ele fica alguns minutos em frente à porta e depois sai. Seida deita no sofá e chora incontrolavelmente. Sarp e Bahar voltam após a conversa que tiveram. Nizam pede ao pai para entrar na sala com eles e Bahar pergunta aos pais o que estão fazendo. Atice diz a ele que estão organizando tudo para um pedido de camisas que Enver tem e Bahar diz a eles que ele os ajudará. Enver lhe dá a notícia de que agora ficará no quarto que Viu ocupou e não quer ouvir nenhuma objeção. Bahar diz a ele que planeja voltar para casa sozinha com os filhos e Sarp procurará um lugar para morar. Enver diz que está bem e pede a Atice que ligue para Sirin para ajudá-los, pois não quer que ela fique deitada sem fazer nada. Atice entra no quarto de Sirin e a encontra se exercitando. Sirin diz a ele que esta é a sua maneira de eliminar o estresse e a raiva reprimida. Atice ordena que ele pare e saia para ajudar seu pai. Talvez assim ele também consiga eliminar sua raiva e trabalhar ao mesmo tempo. Ela também lhe dá a notícia de que Bahar e as crianças irão embora em breve. Sirin sai para a oficina onde todos estão trabalhando e Atice lhe dá uma tarefa para fazer. Sirin pergunta a Bahar como foi a festa. Ela ficou preocupada com ela, mas a parabeniza por ter ido até a casa da mulher por quem ele foi abandonado. Enver grita para ela calar a boca e ela fica sentada sem abrir a boca. Sarp sai para a cozinha e sem ninguém vê-lo liga para Munir e pede para ele se encontrar amanhã, pois precisa do celular de Bahar. Munir diz que está bem e que lhe enviará o local onde se encontrarão. Sarp desliga a ligação. Bahar entra na cozinha, bebe um pouco de água e avisa Sarp que é hora de conversar com os filhos. Os dois vão até a sala e avisam aos filhos que vão conversar sobre o que vai acontecer nos próximos dias. Bahar avisa que é hora de voltar para casa e Nizam pergunta se seu pai irá com eles. Bahar responde que não, mas Doruk diz que seu pai pode morar com eles e se não, é melhor que fiquem mais tempo na casa dos avós para que todos possam morar juntos. Bahar diz a eles que não se trata disso, é hora de voltar para casa e para a antiga rotina. Nizam diz à mãe que ela é a única que não quer que o pai mora com eles e que quer que eles se separem. Então ele olha para Sarp e pergunta se ele prefere ir com os outros filhos e abandoná-los novamente. Sarp diz que não se trata dos filhos, às vezes os pais decidem que querem viver separados e tornar-se bons amigos. Além disso, não podem esquecer que sempre serão seus pais, mesmo que não morem juntos, ele os visitará diariamente. Nizam começa a chorar e todos se abraçam. Horas depois, Bahar, Atice e Sirin ainda trabalham na oficina. Enver foi dormir porque estava exausto. Sarp entra na oficina e pergunta se pode ajudá-los. Bahar responde que sim e sabe que é bom nisso. Ela faz Sarp ocupar o lugar que Sirin ocupava e explica o que deve fazer. Os dois trabalham juntos até tarde da noite e se apoiam enquanto sorriem. No dia seguinte, Enver acorda e vai até a oficina onde encontra Sarp trabalhando. Ele não dormiu e trabalhou a noite toda. Enver agradece por seu esforço e se senta na frente de Sarp. Ele diz a ela que queria contar algo sobre o dinheiro que havia deixado para Bahar. Na verdade, eles querem devolver. Antes que Sarp possa falar, Bahar entra na oficina e o cumprimenta. Sarp pergunta por que ela não aceitou o dinheiro que lhes enviou recentemente, mas Bahar responde que não sabe o que ela quer dizer. Enver diz a ele que explicará tudo para ela. Ele diz a Bahar que Sarp uma vez veio até sua casa deixar-lhes um presente, uma grande quantia em dinheiro para ela. Atice decidiu aceitar isso como uma compensação por tudo o que passaram, porém Sirin descobriu o dinheiro e foi às compras com ele. Bahar começa a rir ao dizer que aparentemente a maldade de Sirin é infinita. Enver deixa claro que decidiram pagar cada centavo a Sarp e irão ao banco devolvê-lo. Sarp e Bahar discutem entre si. Por que nenhum deles quer o dinheiro e você prefere que o outro tenha?
Atice entra na oficina e diz a Bahar que ele deveria aceitar, já que Sarp não precisa deles. Sarp diz a eles que com esse dinheiro pagará a festa de Doruk e comprará a máquina de lavar louça. Bahar concorda. Seida acorda no sofá e ouve uma batida na porta. Quando ela abre, Arif diz que estava preocupado porque ela sempre sai de casa mais cedo e ele não a viu hoje. Seida apenas avisa que não voltará a trabalhar no refeitório e fecha a porta. Ao mesmo tempo, Bahar e Atice estão a caminho do refeitório. Atice conta à filha que não sabe se Seida irá trabalhar, pois Henry descobriu a verdade sobre Arda. Ela foi até a casa dele e o viu realmente arrasado com isso. Bahar pergunta o que aconteceu a seguir e Atice responde que depois de sair de casa acha que foi procurar Seida. Os dois chegam ao refeitório e cumprimentam Henry, que avisa que Seida não veio. Bahar fica preocupado e diz que irá vê-la depois do trabalho. Sarp encontra Munir em seu carro, que lhe pergunta como têm sido seus novos dias. Sarp diz a ele que está aprendendo a ser Sarp Sesmele novamente e ele acha isso incrível. Ele pode estar com os filhos, leva-os à escola e cuida deles, é uma vida simples e normal, e também é próximo da mulher que ama, embora ela não o perdoe. Munir diz que está feliz em ouvir isso e entrega o telefone de Bahar. Munir conta que quando recebeu o celular as fotos já estavam deletadas. É estranho porque Peril disse que o encontraram atrás do sofá, mas quando perguntou aos funcionários, eles negaram ter encontrado um telefone. Sarp sorri e Munir diz que os dois sabem que quem fez tudo isso foi Peril. Munir também agradece a Sarp pelo dinheiro que lhe deu. Sarp diz que merece por tê-lo ajudado tantas vezes e lhe pede um último favor, para ajudá-lo a encontrar uma casa para morar. Munir diz que tudo bem. Bahar se aproxima de Henry e pergunta se podem conversar sobre Seida. Ele diz que sim. Bahar conta que o fato de ela tê-lo convidado para trabalhar naquela cafeteria e de ser amiga de Seida foi mera coincidência e nenhum dos dois planejou nada. De repente, Sarp entra e os cumprimenta, entrega o telefone para Bahar e pede que ela o acompanhe para ver a máquina de lavar louça que vão comprar. Henry dá permissão a Bahar e ela vai buscar sua bolsa. Henry encara Sarp. Bahar e Sarp se despedem de Henry e saem do refeitório. Bahar se aproxima de Henry e pergunta se podemos conversar sobre Seida. Ele diz sim. Bahar diz que o fato de ela o ter convidado para trabalhar no refeitório e de ser amiga de Seida foi mera coincidência e nada a ver com dois planos. De repente, Sarp chega e avisa, entrega o telefone para Bahar e pede que ela o acompanhe para ver a máquina de lavar que ela vai comprar. Ele dá permissão para Bahar e ela vai procurar sua bolsa. Henry ainda Sarp. Bahar e Sarp se despede de Henry e sai do refeitório. Bahar e Sarp caminham juntos e Bahar avisa que a festa de Doruk será no próximo fim de semana e pede para ele não gastar todo o dinheiro com as coisas que o menino pede. Sarp diz que está tudo bem. Bahar para por um momento e diz a Sarp que não pode continuar fazendo isso, continuar tratando mal toda vez que estão juntos. Ele sabe muito bem tudo o que passou e que nem tudo o que aconteceu é culpa dele. Sarp pergunta qual é o problema e Bahar responde que ela tem dificuldade em entender a maneira como ele agiu anos atrás. Se ela estivesse no lugar dele, ela acredita que teria voltado para sua família a todo custo e falado com a polícia. Ela entende que não conseguiu por causa do problema com o filho de Nezir, mas eles poderiam até ter fugido juntos. Bahar diz que entende que ele teve que enfrentar muitos problemas ao mesmo tempo, mas é difícil para ela parar de pensar dessa forma e ela não acha que pode perdoá-lo completamente porque ele mesmo poderia ter mudado o curso de tudo. Sarp começa a chorar. Bahar diz que também não pode perdoá-lo por ter notado outra pessoa e constituído família em tão pouco tempo. Isso é algo que ela não seria capaz de fazer em seu lugar e ainda por cima o que aconteceu com Sirin piora tudo. Sarp diz a ele que nada aconteceu com Sirin, mas Bahar começa a chorar e diz que a única coisa que ela pode dizer é que se sente muito magoada por dentro e não consegue perdoá-lo. Eu gostaria de poder, mas não faço isso e é por isso que eles continuarão como estão agora. Sarp não diz nada e apenas a abraça com força. Bahar diz a ele que eles continuarão a amar Nizam e Doruk como seus pais. Como maridos ele não o perdoa, mas como pai ele o fará. Os dois se abraçam novamente enquanto choram e relembram os lindos momentos que compartilharam juntos. Sirin chega em casa e entrega a Enver um envelope com todo o dinheiro que tinha no banco. Ela vai para seu quarto e Enver fica aliviado por ter aquele dinheiro em mãos. Poucas horas depois, Sarp volta da escola com os filhos.
Ele pergunta o que eles fizeram na escola, mas Nis infelizmente não responde nada. Doruk, por sua vez, apenas responde que chorou um pouco porque não irá com eles para sua casa nem morarão juntos. Sarp diz a ele que eles podem passar um tempo juntos quando visitarem em sua casa. Eles terão até seu próprio quarto. Nizam diz a ele que eles não precisam de outro quarto, mas sim de seu pai. Sarp diz que eles nunca sentirão falta do pai, poderão vê-lo quando saírem da escola e ele promete que irá visitá-los diariamente. As crianças sorriem e o abraçam. Sarp também dá a boa notícia de que sábado será a festa da circuncisão de Doruk e o menino está muito feliz. Batem na porta da casa. Enver abre e Sarp pede que Nizam entre enquanto ele vai ao mercado com Doruk comprar algumas coisas. Enver conta à neta que tem uma grande surpresa. Os dois vão até a cozinha e Nizam sorri ao ver que compraram uma máquina de lavar louça nova. Junto com Enver lavam a louça pela primeira vez e ao ver o resultado o avô e a neta se abraçam e sorriem. Por outro lado, Bahar chega ao bairro de Arif para visitar Seida. Ela vê que Yusuf está atendendo no refeitório, que ao vê-la avisa que Arif está no apartamento, mas ela não deveria procurá-lo e deixá-lo sozinho, pois ele lhe causou muitos problemas. Bahar o ignora e entra no prédio. Ao passar em frente ao apartamento de Arif, a porta se abre e os dois se cumprimentam. Arif avisa Bahar que se ele veio procurar Seida, ela não está porque está ensaiando na boate. Arif sai do prédio em direção ao refeitório e ao ver Bahar saindo do prédio e caminhando na frente de sua empresa não consegue deixar de lembrar da primeira vez que os dois dançaram juntos e de como estavam felizes. Bahar continua seu caminho. Nesse momento vemos que Munir desce do carro na mesma rua e caminha em direção à cafeteria, onde pergunta a um dos clientes se conhece alguma casa que esteja para alugar naquela rua. Yusuf pede que ele entre e converse com seu filho. Munir informa Arif que está procurando um apartamento para um amigo seu que às vezes estará com os filhos. Arif sai do refeitório e olha para um dos apartamentos de seu prédio. Ele diz que eles têm um apartamento que está desocupado e se quiser pode mostrar para ela. Yusuf se oferece para fazer isso e pede a Arif que vá buscar as chaves. Quando Arif os entrega a ele, ele pergunta a Munir se eles se viram em outro lugar, pois seu rosto lhe parece familiar. Munir diz não e vai com Yusuf ver o apartamento. Ao abrir a porta, Munir percebe que o lugar é horrível e está em péssimo estado. Ele tira algumas fotos para mostrar ao amigo e diz que mais tarde lhe contará sua decisão. Seida está chegando em seu apartamento e ouve vozes vindas de cima. Ela não consegue ver quem está visitando o local e vai até a janela ver quem é e só vê Munir por trás. Ele se despede de Arif e Yusuf vai embora. Seida recebe uma ligação de Bahar e atende. Bahar diz que estava preocupada com ela e queria saber se ela está bem. Seida responde que sim e avisa que já voltou. Bahar diz que ela já está por perto e que ele pode visitá-la se quiser. Seida aceita e diz que está esperando por ela. Arif está sentado ao lado de seu pai e recebe uma ligação de Kisme e vai falar com ela. Bahar chega de volta ao bairro e quando Yusuf a vê ele caminha atrás dela e informa que a partir de agora ela terá que pagar o aluguel para ele e não para Arif. Bahar responde que não há problema. Yusuf fica bravo com Bahar e diz para ele não pensar em incomodar o filho novamente, pois assim que se separaram ele encontrou a mulher perfeita. Agora ela está com outra pessoa, é advogada, uma mulher linda e bem preparada. Bahar pergunta se ela está se referindo a Kisme, porque lhe parece estranho porque há poucos dias ela ligou para o irmão Arif, e Yusuf fica surpreso. Bahar chega ao apartamento de Seida, ela abre e a cumprimenta seriamente, mas alguns segundos depois ele começa a rir e abraça. A loira diz que não pode ficar brava com a amiga. Bahar entra para conversar. Na cozinha, Seida avisa a Bahar que eles terão novos vizinhos e espera que não sejam pessoas desagradáveis. Bahar ouve a notícia de que amanhã eles voltarão ao prédio. Seida pergunta com quem ela voltará e Bahar responde que só ela e os filhos. Ela morava com Sarp apenas temporariamente e pelo bem dos filhos. Munir está com Sarp e mostra as fotos que tirou do apartamento. Sarp diz que é um lugar horrível, mas fica perto das crianças. Munir informa que até fica no mesmo prédio, mas o local é um depósito de lixo. Sarp sorrindo diz que não. Quanto mais próximo ele estiver de sua família, melhor. No entanto, ele não acredita que quando o proprietário do prédio vir concordará em alugá-lo para ele. Munir diz que o dono é o pai de Arif e ele é um homem que adora dinheiro, então não acha que haverá problema.
Sarp diz que será melhor assinarem um contrato para evitar que Arif convença seu pai a tirá-lo de lá e ele pagará 6 meses adiantado. Munir avisa que ninguém mais sabe de sua mudança, porque até Bahar pode objeto. Sarp diz que tem razão e vai esperar até ter tudo pronto. A renda é um fato. Bahar ouve Seida dizer que não foi trabalhar porque discutiu com Henry. Ele veio à casa dela com raiva e disse coisas que a magoaram muito. Ela acredita que tudo foi um plano dela para irritá-lo. Bahar, surpreso, diz que isso não pode ser, pois ele deveria conhecê-la bem. Seida diz que não é verdade, ele a conheceu quando ela era menina, mas talvez ela tenha mudado por causa dele depois de trabalhar em uma boate. Bahar pergunta o que ela fará agora. Seida responde que voltará ao clube. Ela deve mandar dinheiro para o filho e não acha que conseguirá continuar lidando com Henry. Bahar abraça a amiga e diz que sabe que sempre fará o melhor para o filho, desde que todos sejam juntos eles poderão progredir e apoiar um ao outro. Seida sorri e agradece por ter voltado, pois todos são sua família e não há mais ninguém para apoiá-la e estar com ela nos piores momentos. Poucos minutos depois, os dois saem do prédio e passam em frente ao refeitório de Arif. Seida pergunta à amiga se ela terminou com ele para voltar para Sarp. Bahar responde que ela não escolheu ninguém, quer ficar sozinha e ninguém pode exigir que ela tenha um homem em sua vida. Ela cuida de sua família sozinha desde que seus filhos eram bebês. Agora ele não precisa da ajuda de ninguém. Seida pergunta se ela passará o resto da vida sozinha. Bahar diz que mesmo que eu quisesse não imagina estar com Sarp, não conseguiria nem abraçá-lo sem pensar em Peril e Sirin e se as coisas fossem assim não haveria paz na casa deles. Seida pergunta o que há de errado com Arif. Bahar responde que nada, é um homem muito gentil, mas não é seu destino ficarem juntos. Ela conta um segredo à amiga. Ela certamente ficaria feliz com Arif se Sarp não tivesse aparecido. Agora ela não pode separar seus filhos do pai e se ela se casasse com Arif, seus filhos o culpariam por causar a separação dela e de Sarp. Eles o odiariam para sempre. Bahar diz que tudo que ele pensa agora é trabalhar duro para criar seus filhos e ensiná-los a serem boas pessoas. Seida olha para ela e diz que se fosse ela estaria com Arif, porque os filhos só crescem felizes com uma mãe feliz. Bahar apenas pensa e rapidamente conta a Seida que se lembra que no caminho para casa conheceu a esposa do dono da loja de vestidos de noiva onde Yelis trabalhava. Bahar pediu desculpas pelos danos causados à sua loja, mas a mulher disse a ele que não houve problema já que Seida pagou tudo. A loira diz a Bahar que isso não é verdade. Bahar pega seu ônibus e Seida fica se perguntando quem pagou sua dívida. Arif está no refeitório e Seida volta acompanhando Bahar para pegar o ônibus. Ela entra e eu pergunto por que os donos da loja que ela destruiu afirmam que ela já pagou por todos os danos. Yusuf está atrás de Seida e pede ao filho que lhe responda. Arif diz que colocou o dinheiro e pode pagar a dívida com ele agora. Yusuf, irritado, diz que agora entende por que estava tão ansioso para vender seu carro, usou esse dinheiro para pagar a dívida de Seida. Bahar não bastava e agora também cuida das mulheres do bairro. Seida exige com raiva que Yusuf a respeite. Ele sai correndo do refeitório, mas Seida o persegue e bate nele enquanto exige respeito. Então ela volta para Arif e pergunta se o que seu pai disse é verdade. Arif responde que de qualquer maneira o carro era dele e que foi sua decisão vendê-lo e fazer o que quisesse com o dinheiro. Seida se acalma e pede que ele conte a verdade sobre o motivo pelo qual vendeu o carro. Arif confessa que sabia que ela não poderia pagar aquele homem e que ele a colocaria na prisão, então ele só queria ajudá-la. Seida chora, pega as chaves e volta para seu apartamento. Ela começa a sorrir, conta em uma das fotos do filho que não está sozinha e finalmente pega uma tesoura e corta o cabelo dele. Seu visual mudou completamente e ela se sente muito melhor. À noite, todos estão jantando na casa de Atice. As crianças pedem aos avós que as visitem em casa, pois amanhã regressarão ao apartamento. Sirin pergunta a Sarp onde ele vai ficar e ele responde que por enquanto em um hotel, enquanto se muda para um novo local que alugou. Sirin pergunta para onde ele vai e Sarp responde que é um lugar perto de Bahar. As crianças ficam felizes ao ouvi-lo dizer que quando ele estiver lá sempre os levará para a escola. Eles se abraçam. Sirin pede que ela o ajude na mudança. Ela está disponível para tudo o que ele precisar. Sarp diz a ela que não é necessário e em ver lembra a filha que ela deve ajudá-la com as camisas. Embora já tenham pago Sarp, ainda tem uma dívida com sua
Bahar pergunta a que dívida eles estão se referindo, mas Atice pede que esqueçam e mudem de assunto. Sirin continua perguntando insistentemente a Sarp onde ele vai morar, se é uma casa, um dormitório ou uma residência. E ainda diz que deve ser um lugar lindo, já que ele é milionário. Sarp diz que é um apartamento comum. As crianças perguntam se o local tem jogos para elas, mas Sarp, um pouco triste, responde que não, ainda pode levá-las à praia para nadar no verão. Nizam e Doruk também pedem ao pai para acampar quando puderem, embora Bahar não goste porque o assusta. Sarp diz que é uma boa ideia e que os três podem ir então. Sirin intervém dizendo que poderia acompanhá-los, ela fica falando insinuações enquanto tenta flertar com Sarp. Bahar não aguenta e pede aos filhos que vão para a sala porque terão uma conversa só para adultos. Ela fecha a porta da cozinha e se senta. Bahar diz a eles que falarão sobre o assunto com todos os detalhes e sinceridade, mas primeiro Sarp tem algo para lhes contar. Sarp confessa-lhes que já não é um homem milionário, não tem um tostão, largou tudo para se libertar dos seus problemas e poder continuar a vida que deixou desde o dia do acidente, embora só ligue para foi um acidente para não incomodar o Sirin, porque todos sabem que não foi assim. Sarp pede a Sirin que se lembre da noite em que arruinou toda a sua vida. Bahar o apoia e deixa claro que está cansada das mentiras. Eles vão conversar sobre o que realmente aconteceu. Porém, ela gostaria de saber antes de tudo qual é a verdadeira relação entre Sirin e sua. Ela sabe que Sarp a encontrou em sua casa quando a procurou para doação de medula óssea e ela não entende o porquê. Sirin diz que ela é uma mulher jovem e solteira, pode fazer o que quiser e não tem vergonha de nada. Ela diz a eles que era amante de sua. Bahar surpreso pergunta a Atice se isso é verdade e Atice diz que sim, mas eles terminaram. Sua deu joias muito caras para Sirin e elas vendeu. Agora que pagaram sua dívida com Sarp, eles devem pagar aquele homem também. Enver diz que é verdade e os três trabalharão para pagar. Bahar com raiva diz a sua irmã que ela não tem o direito de incomodar seus pais dessa forma ou fazê-los passar por tudo isso. Sirin diz que ela pensa o mesmo dela, está cansada de sempre incomodá-los trazendo à tona questões do passado, mas se é sobre isso que ela quer falar esta noite, então ela lhe dará o prazer de contar a ela tudo o que ela quer. Bahar diz que irá ao quintal conversar com Sirin e Sarp, não envolverá mais os pais. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!